Nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu participei de uma entrevista com a senadora Ana Amélia, junto com outros 3 jornalistas. Foi um programa de 1 hora, vai ao ar no domingo, às 21 horas. O programa chama-se Frente a Frente, é da TV Educativa aqui do Rio Grande do Sul. Eu conheço a Ana Amélia há muito tempo, né? Fomos colegas de profissão, jornalistas, chegamos a ser sócios, inclusive, numa editora e numa assessoria de comunicação, durante algum tempo, pouco tempo. A Ana Amélia acabou se dedicando exclusivamente ao jornalismo e agora, claro, nos últimos anos, à política. Mas, enfim, uma das perguntas que eu fiz à senadora Ana Amélia diz respeito a esse horroroso atentado de quinta-feira à noite no município de Nice, na França. Olha, vocês devem ter examinado as imagens que eu disponibilizei, inclusive, aqui no meu site, e devem ter percebido a crueldade com que aquele motorista, aquele filho de tunisianos, a crueldade com que ele meteu aquele caminhão em cima de centenas de pessoas, né? Ele matou ali, segundo as últimas estimativas dessa sexta-feira, são 17 horas e 15 minutos agora, 84 pessoas, e feriu gravemente mais de 50, inclusive matou mais de 10 crianças, né? E meteu no meio da multidão, e o objetivo dele era matar mesmo o máximo possível de pessoas, né? Um homem jovem, né? Nasceu na França, morava em Nice, tinha dupla nacionalidade, né? Faz parte daquele grupo de... E eu acho que ele é desses chamados lobos solitários, né? Um terrorista do fundamentalismo islâmico da pior espécie. E eu perguntei para Ana Amélia Lemos, não o que ela achava disso, porque nós sabemos o que todos nós aqui achamos disso, mas eu perguntei para ela se ela não estava mais assombrada agora do que antes em relação ao que possa acontecer durante as Olimpíadas do Rio. E ela disse que sim, que não tem informações, mas que está preocupadíssima, né, com o que pode acontecer nas Olimpíadas do Rio. Eu tenho tratado esse assunto aqui com vocês, por aqui, né? Essa semana mesmo, um jornal francês, o François, ele veiculou ali informações de que os aparatos de segurança da França haviam comunicado ao governo do Brasil informações de que poderia acontecer um ataque contra a delegação francesa no Rio durante as Olimpíadas. O pessoal do governo minimizou isso aí, os jornalistas também minimizaram. A coisa foi levada assim bastante na flauta, né? Mas o problema todo é o seguinte: o problema todo é que o Brasil, apesar de tudo que tem feito aí, o pessoal da área de segurança, o Brasil não parece que está preparado para enfrentar um ataque terrorista, não. Principalmente se for de um lobo solitário. Vocês devem ter visto nas últimas semanas as imagens que eu também vi. As imagens que eu também vi do pessoal da Força de Segurança Nacional lá, dormindo em colchonete, protestando no meio da rua. Depois, imagens, inclusive, de policiais civis do Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, com faixas em inglês dizendo: você está chegando aqui no inferno, aqui não tem policiamento nenhum. A própria Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vocês viram? Isso passou em tudo que é televisão, isso aí. Como deve ter visto agora essas manifestações dos auditores fiscais da Receita Federal nos aeroportos, intimidando centenas de passageiros ali, fazendo um tipo de uma operação padrão para protestar porque estavam ganhando pouco, querem mais. Então, o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, já em 2 ou 3 entrevistas que concedeu à imprensa internacional, ele só faltou pedir para o pessoal não vir para o Brasil. Olha, o Brasil perdeu uma grande oportunidade, perdeu, e ele só falou a verdade, o Eduardo Paes, só falou a verdade. Até me admira como é que um prefeito do Rio que está recebendo a Olimpíada tivesse a coragem de falar o que ele falou, mas ele foi honesto em falar o que ele falou. Ele fez a parte dele, a segurança. Quem deveria estar oferecendo
Era um governo do Rio que está quebrado, né? Uma má gestão espetacular. E o governo federal são os responsáveis, né, por essa segurança das Olimpíadas. E o que a gente está vendo aí não é nem um pouco animador, de modo que está participando inclusive dessa entrevista na TVE comigo a jornalista Karen Misculin, que me disse, olha, eu conversei com o dirigente de um grande grupo hoteleiro de rede de hotéis internacionais no Rio, e ele me disse que só num dos hotéis deles, na rede que eles têm no Rio, foram canceladas 600 reservas. Eu vi nessa sexta-feira nas redes sociais que depois da fala do prefeito Eduardo Paes, 20 mil estrangeiros cancelaram a vinda para o Brasil. Se você é brasileiro e não está no Rio, mas pretendia ir às Olimpíadas, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu não iria. Eu não iria mesmo de qualquer maneira, né? Porque eu não vou para o Rio de Janeiro. Eu já não viajo para o Rio há uns 20 anos. Eu me nego a ir para o Rio de Janeiro. E olha, eu estou aqui numa cidade que eu não sei se não é mais violenta do que o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Que hoje Porto Alegre não tem a menor segurança ostensiva, né? Ocorrem assaltos, mortes, assassinato, sequestro, toda hora em toda a cidade de Porto Alegre. A gente não pode dar uma volta a pé numa quadra sem ser importunado, né? Não tem, estamos reféns aí. Eu tenho falado nisso aqui todos os dias. De qualquer modo, o importante é o seguinte, nós estamos diante de acontecimentos dramáticos que estão ocorrendo praticamente em todo o mundo, né? E todos eles têm a ver com o fundamentalismo islâmico, né? Esses acontecimentos dramáticos, eles começam a apresentar resultados. Vocês notaram que no Reino Unido a tese de retirar o Reino Unido da União Europeia foi vencedor. Uma tese reducionista, sim, conservadora, sim, mas é o povo da Grã-Bretanha se manifestando ali para evitar justamente esses ataques. E essa avassaladora imigração não desejada, indesejada. A França agora vai ter eleições para presidente e a Marine Le Pen, extrema-direita, provavelmente vai ganhar as eleições. Nos Estados Unidos, cada vez que acontece um atentado como esse aí, o Trump cresce. Se os jihadistas continuarem atacando, o Trump vai ganhar isso aí brincando. Lá não tem 2 turnos, ele já ganha no primeiro turno fácil, né? Vai ganhar fácil. Isso tudo significa um endurecimento dos países ocidentais, das democracias ocidentais, um endurecimento. E quem teme aí pelo pior, tem razão para temer pelo pior. Porque a ideia é trancar o passo de imigrantes em todo o mundo e de levar com rédea curta os imigrantes e filhos de imigrantes desses países onde os jihadistas estão fazendo o diabo. Essa é a colocação que eu queria fazer para vocês aí. E olho aberto em relação às Olimpíadas, hein? Se você estava pensando em ir para lá, para o Rio, pense 2 vezes antes de embarcar. Não diga que não foi avisado.